Bom dia novamente. Espero que vocês tenham tido um bom momento nos grupos de afinidade que fizemos hoje pela manhã. Espero que tenha sido também um bom dia de atividades durante todo o dia de ontem. Para nós, certamente foi. Então, estamos aí nos últimos momentos desse nosso encontro, mas que certamente ainda deixa muita coisa para a gente pensar e muitos desafios para enfrentar. Essa última mesa tem o título de Mentalidade de Crescimento, o que sabemos e o que queremos saber, e nós vamos ter 3 momentos aqui. O primeiro em que o professor Jack vai nos falar um pouco sobre o estado da arte das pesquisas de mentalidade de crescimento, desde do seu início até a junção com a matemática, gerando então as mentalidades matemáticas. E depois, Marina e eu vamos comentar um pouco sobre as nossas próprias experiências na formação docente inicial e continuada, buscando tanto pelo lado mais racional, digamos, da pesquisa científica, quanto também pelo lado afetivo, pelo lado amoroso que as mentalidades matemáticas também nos proporcionam. Então, passo agora para o Jack para fazer a condução dessa primeira parte. Estão me escutando? Tá, ok. Então, eu me sinto já entre família com muitos de vocês que já conheci há tempo ou que já na hora fizemos um vínculo forte por ter esse mútuo interesse em aprendizagem de matemática para todos os alunos. Quando falamos de mentalidades, às vezes fica uma coisa como, já sabemos o que quer dizer, todo mundo sabe, mas eu queria voltar para as origens. Como é que chegamos até aqui? Como é que tudo isso aconteceu? Quais são as provas, as evidências, ou a teoria? E a gente, e Instituto Siddhartha sempre tem essa ideia que a teoria não pode se substituir à experiência de vida, né? Então, vamos ver como é que estamos, de onde vimos isso. Então, obrigado. Eu vou falar primeiramente de mentalidades de crescimento geral, depois que é na área de psicologia. Depois eu vou fazer esse ponte à matemática. Então, todas as informações que eu vou dar no início vão ser no mentalidade de crescimento, não necessariamente dentro da matemática, tá? Ok. Então, ontem, não sei quando eu perguntei para um colega aqui, o que quer dizer raiz? Quando eu falo raiz, não sei, uma coisa, lembra? Uma coisa raiz, e é uma coisa como, para mim tem o sentido original, né? Então, eu quero usar nesse bom sentido de voltar como é que começou. Sucede que na área de psicologia tem 2 linhas de pesquisa, ou áreas de conhecimento, digamos. A primeira, eu tenho que voltar aqui, que não lembro como se fala. Estou aqui atrapalhando. Poderíamos... Yeah. Ok. Tem a teoria de atribuição e a teoria de alcance de metas. O que quer dizer é quando os psicólogos tentam de entender o comportamento, o pensamento de nós seres humanos, como é que podemos explicar? Essa teoria de atribuição quer dizer, por exemplo, quando uma coisa não dá certo, o que nós pensamos a razão disso? Algo deu errado, mas só por quê? Às vezes pode ser uma coisa externa ou uma coisa dentro de mim. Por exemplo, eu não consegui fazer X. É porque eu não sou capaz. Isso eu estou atribuindo
a causa de uma coisa de mim. Outra seria, eu não tive oportunidade, não deu tempo. Assim são fatores externos, mas não é culpa minha, necessariamente, né? Então, tem toda uma... já décadas de conhecimento sobre essa teoria, é bem rica. Agora, juntamos isso com a teoria de alcance de metas. Por que é que, digamos, alunos do mesmo desempenho, por que uns deles têm metas diferentes? Por exemplo, a meta pode ser: eu não quero ficar com vergonha, eu não quero que os outros acham mal de mim ou pensam que eu sou burro. Em comparação, outra meta poderia ser: eu estou afim de aprender uma coisa nova, eu quero me expandir, eu sei que não vai dar certo a primeira vez, mas eu vou tentar, sabe? Então, quais são as metas? E muitas vezes as metas implícitas, não é que é explícito, mas implícitas, é que estamos com vergonha e preocupados como outros nos veem. Como nós nos aparentamos, não sei se é justo dizer isso. Então, juntando essas linhas de pesquisa, Carol Dweck e suas colegas aí criaram essa ideia de mentalidades de crescimento que vamos comparar, desculpa aqui, vamos comparar com mentalidade fixa, ok? Agora, acho que é o próximo. Dá para comparar 3 coisas. Agora, não sei como se diz isso em português, mas quando você quer como abrir a caixinha preta para ver o que está dentro, sabe? Será que mentalidades, só funciona, mas eu não sei. Eu dirijo o carro sem saber como funciona. Agora, temos que saber quais são os componentes. Eu sei pelo menos o mínimo como um carro funciona. Tem gasóleo, faz explosão, isso dá poder, não sei como se diz. E aí dá para nos movimentar, né? Ok. Então, se nós abrimos essa caixinha de essa mentalidade de crescimento, o que tem? Tem basicamente 2 tipos, né? Mentalidade de crescimento e outra de fixa. Mas tem também 3 dimensões que quero esclarecer para nós ter mais claro, porque quando nós falamos de mentalidades matemáticas, que é mentalidade de crescimento, queremos ter base forte e com evidências e com a teoria, né? Então, aqui, quais são os objetivos, ou seja, as metas de uma pessoa que tem uma mentalidade fixa? Por exemplo, eu estou me preocupando por performance, ou seja, desempenho, como outros me olham por fora, como eu estou estão me olhando. Agora, com as crenças, precisamos que, como interpretamos o esforço? Se eu estou me esforçando como uma coisa, o que eu atribuo a esse esforço? Será, na mentalidade fixa, se eu tenho que me esforçar, eu não sou bom, sabe? Vamos, claro, comparar com alguém de mentalidade de crescimento, mas estou aqui. Se precisa de esforço, eu estou faltando de uma coisa. Assim eles interpretam o esforço mesmo. Agora, a que se atribui o fracasso? Fracassamos porque é uma falha minha. Então, essas 3 dimensões, ou as metas que eu acho de esforço e que eu atribuo a razão de ter dificuldades com uma coisa. Agora, olhando para alguém que tem uma mentalidade de crescimento, olhando as mesmas condições,
o mesmo que aconteceu, deu errado, mas o que tem crescimento, mentalidade de crescimento, diz, tudo bem, eu quero aprender, o meu objetivo é aprender, e eu sei que vai levar tempo. E esforço é bom, porque eu já me vejo, como se diz, progredindo a passo a passo. Eles não veem esse esforço como uma coisa ruim. E depois, no final, eles não veem que o fracasso não é que eles são burros, mas eles entendem que tem que persistir. Se eu me comprometo fazendo, e com recursos e estratégias e tudo mais, eu vou conseguir. Então, essas são as distintas, como comparando um com o outro, ok? Vamos ter 2 momentos de interação, ok? Não fiquem tranquilos que não vai ser todo só eu falando. Vou pegar aguinha aqui que estou nervoso. Ok. Mas lembramos também que a teoria de Math Mindset não é a bala mágica para a educação, já falamos isso. Não explica por que uns têm bom desempenho e outros não, totalmente. É só um fator. Às vezes, pessoas pensam, é só pegar MM ou outra intervenção de mentalidade de crescimento e vai resolver tudo. Não é bem assim. Precisa de recursos, precisa de ambiente, apoio, tudo mais. Mas a ideia de crescimento, de mindset, de growth mindset, é principalmente para explicar como pessoas, todos nós, como nós lidamos com desafio. Ok? Quando estamos desafiados. Por exemplo, pode ser um aluno que tem nota baixa, não está entendendo a matéria. Ele está realmente precisando, é um desafio para ele. Mas não é só para ele. Há mesmo. Ok. Mesmo tendo alto desempenho, notas altas, eles também precisam de growth mindset, porque muitos deles se sentem presos de sempre ser o top. Não posso me arriscar, porque senão eu vou me expor como fraude, né? Já vimos isso em Stanford, vimos muitas entrevistas com os alunos de alto desempenho em Stanford. Quando nós falamos com eles, realmente eles se abrem e dizem, eu fiquei com medo o tempo todo na escola. Tirei boas notas, sim, mas eu não sabia quando eu ia cair, ou quando essa fama ia mudar. Então, eles também estavam presos. Crescimento, mentalidade de crescimento é para todos. Ok? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Você lembra quando a sua ficha caiu sobre MM? E neste momento, eu vou deixar 2 minutos você falar com seu colega do lado. Fala sobre essa pergunta. Quando eu faço esse sinal aqui, quer dizer é tempo de voltar, ok? Começamos. Ok. Levanta a mão, quem me está escutando, levanta a mão, quem me está escutando. Obrigado, Jana. Obrigado aqui. Obrigado, senhor. Obrigado. Perfeito, ok. Então, talvez vocês gostaram de compartilhar as experiências. Quando não só quando você tenha o primeiro contato com o MM, mas quando é que você realmente mudou de olhar
com mais crescimento, talvez com você ou com seus alunos ou suas professoras, se você dá formação, né? É um momento marcado, sabe? Já você pode, com o tempo, você pode lembrar os detalhes. E se tivéssemos tempo, eu poderia entrevistar vocês e ver quais eram os elementos que ajudaram vocês a mudar. Quais condições, elementos, falas que ajudou. Por de vocês talvez será, eu li um livro de Joe, tal e tal, eu vi um vídeo, eu vi um vídeo sendo aplicado, ou uma vivência que fizemos online, ou uma fala com um colega, eu vi, participei numa aula onde a atividade aberta estava sendo conduzida. Mas o que eu quero, para o próximo, o que eu quero ver como se constrói intervenções onde o propósito é mudar para mentalidade de crescimento. Como é? Agora, lembra que eu estou falando em geral, na psicologia. Quando fizeram pesquisas, como é que podemos mudar? As primeiras pesquisas eram com alunos da faculdade. Okay? Então, não eram alunos típicos, não eram alunos de quinta série, não sei, eram já alunos avançados, porque era uma amostra de conveniência, né? Mas ao longo do tempo testaram, porque uns intervenções dão certos e outros não. Então, a primeira coisa que fazem, normalmente, tem como 4 elementos. O primeiro elemento essencial para uma intervenção pontual, né? Eu não estou falando de uma abordagem, de tudo isso, ainda não. Espera aí, estamos falando só de uma intervenção, talvez de 1 hora. É pequeno. Mesmo assim, tem uma arquitetura, digamos. A primeira coisa que precisa ter essa intervenção são informações de como é que eu devo pensar, como é que a minha inteligência pode mudar, pode acrescentar. Não entendo. Aí precisa de informações de neurociência, de como o cérebro funciona, talvez uma metáfora forte, por exemplo, o cérebro como um músculo, tem que trabalhar, né? Aí algo que pega para os alunos. Né? Então, precisa de informações sobre neurociência, também uma metáfora que eles possam lembrar. Okay? Segunda, são ações concretas. Então, tudo bem, o seu cérebro cresce, mas como que eu, how do you say act? Ajo? Como que eu ajo nessa situação desafiadora? Lembra, tudo tem que ver com situações desafiadoras. Agora, o que eu deveria fazer? Quais são as estratégias concretas? Por exemplo, você pode tentar de outro jeito. Se não está dando certo este jeito, tentar outro jeito. Falar com colega, persistir, procurar recursos. Aí online, aí YouTube se encontra tudo, né? Então, quais são as estratégias neste contexto onde eu posso agir, não só mudar o pensamento, mas agir para conseguir, ok? A terceira são conexões. Quem já vivenciou isso? Quais são as histórias ou narrativas que dão inspiração e que dá para ver como se aplique na realidade? Às vezes usam, por exemplo, pessoas famosas que conseguiram, mesmo tendo muitos desafios. Pode ser também uma pessoa que é muito admirado, um político, não sei o que, Barack Obama, uma coisa que dá inspiração. Ou pode ser um colega, um relato de um colega, assim, em sua mesma situação,
mas que ele conquistou as barreiras, tendo as estratégias, sabendo de mentalidades de crescimento. Ou seja, levar para o pessoal, de um tipo ou outro, como é vivenciado na vida. Então, o primeiro era informações de como é que funciona a neuroplasticidade. Segundo, era como eu posso agir neste ambiente para conseguir atingir a meta. A terceira é conexões. Tem um relato, uma experiência, uma pessoa, um conto que eu posso ler e para me inspirar. Agora, o último é engajamento. Engajamento é de forma o que você poderia produzir na intervenção pontual. Lembra que não é a longo tempo, só temos talvez 1 hora. Mesmo assim, você pode, por exemplo, escrever uma carta pensando em já uma coisa que você se encontrou desafiado. Sabendo essas novas informações, o que você diria? Como você poderia lidar no futuro nessa mesma situação? Ano passado eu não consegui tal e tal e tal. Sabendo essas coisas de persistência, estratégia, apoio, tal, neuroplasticidade, como eu posso me imaginar agindo? Ou seja, como uma carta para o Jack do futuro, ok? Ou eu poderia também fazer uma carta, digamos, a proposta poderia ser, tem um colega que ele está tentando fazer X, ele não está conseguindo e ele não se acha capaz. O que você diria, sabendo todas essas informações que revisamos juntos, o que você escreveria numa carta para ele? Aí a pessoa teria que aplicar essas ideias para essa situação, mas está escrevendo um relato, porque está produzindo uma coisa. Então temos informações, temos estratégias, temos conexões com a vida real e temos também uma aplicação, engajamento que muitas vezes, por ser mais fácil, é escrever uma carta, né? Ok, tudo bem até aqui? Ok, perfeito. Aqui, se temos esses elementos fortes e baseados, tudo isso ajuda a convencer o aluno que realmente ele vai conseguir quando antes não tinha capacidade ou ele achava que não era capaz. Então, tudo isso faz como um argumento. Não é suficiente falar para o aluno ou a pessoa, dizer, eu estou aqui dizer que você é capaz, tal e tal e tal, ponto. Temos que convencer as pessoas com evidências, com um argumento forte, baseado na realidade, baseado em pesquisas, baseado em evidências. Se nós fizermos tudo isso, aí vamos mudar de mentalidade. Ao fixo até mudamos para crescimento, tá? É porque, sabe, a mentalidade de crescimento em geral é pesquisado no mundo todo. E aí, uns anos passados, surgiu umas pesquisas que disseram, sabe, quando eu replico esses estudos, eu não estou conseguindo os mesmos resultados, não está dando certo. Será que mentalidade de crescimento não é tão forte como pensávamos? Então, ou seja, tinha evidências que não faz diferença. Mas como assim? Mas quando os pesquisadores, Carol Dweck e essa equipe original, eles olharam para essas pesquisas que não deram certo, eles viram que muitos desses elementos não tinham. Estavam faltando esta arquitetura, digamos, né?
Então, é muito importante quando alguém diz: mas eu li um artigo que a minha mentalidade de crescimento não dá certo, realmente. Temos que pensar como respondemos a essas críticas. E as críticas são importantes porque nos ajudam a articular realmente qual é a proposta, né? Então, não queremos evitar críticas, mas queremos saber, mas será que não está funcionando ou por quê? Então, olhamos e vimos que não tinham todas essas características. Okay. Marina, eu vou falar uma coisa. Você pode explicar o que você comentou? Ok. Não esqueça. Ok. Agora, onde estamos? Ok. Agora, como é que sabemos que uma pessoa mudou de mindset? Eu vou falar de mindset porque é muito mais fácil de mentalidade de crescimento. A minha boca dá muito trabalho, né? Então, vou falar sobre growth mindset. Até se quiserem, eu falasse mindset para ficar mais abrasileirada, né? Ok, então, normalmente usamos surveys, né? Questionários ou inquéritos, não inquéritos, como se diz? Questionários, para ver como respondem a perguntas. E não são muitas as perguntas, são como cinco dimensões. E aí, normalmente, perguntam de um jeito que é afirmativo e outro jeito de que é o oposto, sabe? Para ver se realmente estão pensando de um jeito coerente. Então, é uma pergunta típica. Nós temos apenas uma certa quantidade de inteligência e não podemos realmente alterá-la. Você concorda com isso muito? Não concorda? Tal e tal. Então, toda uma escala. Essa pergunta é pré e pós. Então, como respondem depois da intervenção, ou antes da intervenção e depois? Aí vemos se realmente mudou esse jeito de pensar, se mudamos de fixed mindset até growth mindset. Então, quais são as coisas que vemos que têm impacto? Quando mudamos o mindset, quais são as coisas que vemos alterar ou melhorar? Vemos aqui que temos, por exemplo, as notas aumentam. Neste caso, estamos falando de notas de matemática. Também nas provas externas, provas estaduais, por exemplo, a presença dos alunos frequentam a escola. Isso também aumenta, estão mais engajados, participam mais das atividades, das conversas dentro da sala de aula. Vemos muita coisa mudar. Até nos Estados Unidos, eu sei que nós temos um sistema diferente, mas, por exemplo, quando o aluno está já em sexto ano, já temos divisões. Matemática básica, matemática avançada. É sempre assim dividir. Eu sei que aqui não é bem assim, que todo mundo tem que fazer tudo, mas lá, como temos essa divisão, vemos que os alunos que mudam de fixed até growth mindset, eles continuam com a matemática avançada ou eles trocam do básico até avançado. Ou seja, é uma coisa bem interessante como eles se sentem parte da disciplina, né? Ok? O seguinte. Estas são as evidências que temos de que growth mindset dá certo. E esses são em vários, são só uns, mas acho que é uma amostra boa. Aqui temos nos Estados Unidos e Noruega, na Califórnia, no Chile e PISA, que temos dados de 76 países, né? Então, muito mais global.
Em cada desses contextos, e eu sei que é muito detalhe, não vou falar sobre tudo isso, mas só dar como um panorama das evidências, que em cada caso deu certo, ou em cada caso era correlated, não sei como se diz. Correlacionado. Ok. Então, ou seja, os alunos que têm que têm growth mindset, isso está associado com alto desempenho, com altas notas e tal, em vários contextos. Então, isso também dá evidência que não só neste contexto específico, mas em geral, estamos vendo essa mesma prova, digamos, que é uma coisa não só inventada, não só por acaso, mas que está dando certo com regularidade. Regularidade. Obrigado. Tentei. Vê, assim como eu estou tentando meu melhor. Este é Growth Mindset. Este aqui, de dar uma palestra em outro idioma, é desafiador, sabe? Eu uso humor e tudo para mascarar, não sei como diz, disfarçar tudo isso, mas eu estou suando aqui, sabe? Então, é por isso que o Growth Mindset é mais relevante quando temos desafio, ou seja, por o aluno que tem já alto performance em uma matéria. O desafio dele não é a nota, já consegui isso. Mas ainda tem desafios, como eu falei, de se arriscar, tudo isso. Mas temos que ver qual é a medida de impacto. Se uma pessoa já tem nota alta e só estamos avaliando nota, não tem como passar do limite, do teto, digamos, né? Mas então temos que ver várias outras dimensões de como eu posso crescer numa área, né? Ok? Agora, deixa eu fazer um pouquinho, e aí essa pergunta vai ser mais relevante. Nós tivemos uma pesquisa nos Estados Unidos que era impressionante, porque a amostra era nacional, fizeram a intervenção por computador que ninguém poderia mexer, ou seja, cada aluno recebeu ou a intervenção, ou como se diz, control. Sim. Grupo de controle. Então, era como aleatoriamente. Você vai para o mindset, você vai para outra coisa. Mindset, outra coisa, sabe? Tudo, ninguém sabia. Os professores não sabiam, ninguém sabia. Era, como disse, uma amostra nacional que representava, e eram de 2.000 alunos que estavam passando para 8 a 9 ano, que para nós é o high school. É um ponto de transição que é bem... fica mais como frágil, os alunos ficam frágeis quando eles estão já entrando em high school. Então, decidiram aos 9th graders, que apenas estavam entrando no ensino médio, aqui creio que seria, eles receberam tudo isso. Agora, quando fizeram os resultados, e era um grupo que construiu a intervenção, ou seja, o programa de software, eles fizeram isso. Outro grupo que dirigiu com a amostra, selecionou as escolas, e outro grupo que avaliou os resultados. Ou seja, ninguém poderia aí mexer com os dados para que ficasse melhor, tá? Agora, a pergunta é essa, porque quando olharam para esses resultados, mesmo que o por médio, como se diz? The average. O médio, mesmo que o médio aumentou, tinham diferenças entre uns alunos
as notas, como se diz, cresceram, aumentaram de um jeito e outros mais. Ou seja, o efeito beneficiou a todos, mas por que a uns muito mais do que os outros? Não é que outros deu certo e outros deu ruim. Não, todo mundo aproveitou, todo mundo beneficiou. Mas por que será que outros tinham um ganho maior dos outros? Essa variação, qual seria a razão dessa variação? Eu quero que vocês tomem tempo para falar com seu colega de lado e aí vou fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar a mão quando já é tempo de voltar. Tá? Vamos por a resposta que nós tivemos quando fizemos essa mesma pergunta. É o contexto. Sucede que nessas escolas, os alunos que deram mais aumento estavam em escolas que o desafio era mais apoiado, digamos. Ou seja, escolas que já estavam preparados ou que não eram só de desempenho, mas de aprendizagem, por exemplo. Os professores eram mais de dar desafios, apoiando eles, acreditando neles, tendo muitas estratégias para criar uma cultura de conversa dentro da sala de aula. Sucede que tem uma correlação com as características das escolas e o desempenho dos alunos. Agora, lembra que essas escolas não foram escolhidas com esse propósito. Ou seja, era representante, uma mostra representante. Mas quando fizeram uma análise, aí descobriram que os que tinham mais ganho estavam num contexto acolhedora, que dava apoio para desafio, sabe? Então, aí estamos já mudando de só uma pontuação, intervenção pontual, com algo mais do ambiente, da cultura. Aí talvez nós falaríamos a cultura da escola, a cultura da sala de aula. Passando para o próximo, aí eu vou encerrar aqui, porque eu sei que estamos com pouco tempo, mas esse aqui é um gráfico que foi desenhado por David Yates, e ele faz muita pesquisa em Growth Mindset, e traduzimos isso aqui para o português, mas eu acho bem interessante, porque aqui, se você dá uma intervenção, e se dá certo, realmente, tem esses elementos que nós falamos, se dá certo, vamos ver um aumento, um efeito da aprendizagem. Se essa intervenção não deu certo, não tive esses elementos essenciais, então não vamos ver um efeito. Tudo bem, a intervenção é o começo. Depois dessa intervenção, vamos ver para quem estamos olhando. Será que estamos trabalhando com pessoas que têm espaço para ganho, digamos, para ganhar uma coisa, para aumentar? Como eu falei, se você está trabalhando só com pessoas de alto desempenho e a sua única medida são notas, você não vai ver crescimento, porque já estão no teto, mas tem outras coisas que poderiam mudar. Então, se é que estamos trabalhando com uma população onde tem espaço para melhorar, aí sim vamos ver o efeito de aprendizagem aumentar. Caso não, não vamos ver. A terceira coisa que eu falei aqui é sobre o contexto. Caso o contexto apoia a mentalidade de crescimento, o ganho vai ser maior. Caso não, caso você ou o aluno está numa escola onde não tem esse apoio, ainda vai ter um ganho, só que o ganho não vai ser vai ter um impacto, mas não tão maior como os que estão em um contexto que vai ajudar. Então, tudo isso para dizer a história de como chegamos a
Math Mindset. Agora quero passar a palavra para Henrique. Podemos ir. Obrigado, Jack. Obrigado, Marina, aqui pelo compartilhamento dessa mesa. Como eu disse, a minha parte aqui coube trazer um pouco da minha própria experiência no sentido da formação docente, especialmente na formação inicial, mas também na formação continuada, e, de alguma forma, trazer alguns elementos aqui que não são exatamente evidências científicas, mas mais uma construção de narrativa a respeito do que impacta as mentalidades matemáticas na minha própria prática docente. E o Jack comentou aqui sobre essas estruturas, né, e esses elementos que são necessários para que a intervenção tenha realmente uma efetividade, e o contexto de suporte, o contexto de apoio é extremamente relevante. E apoio, suporte, essa palavra, essa ação, ela tem significados distintos e pode ser algo um pouco mais estático, como um apoio de uma viga, né? Alguma coisa que simplesmente segura. Ou então, quando a gente diz assim, a torcida está dando um apoio para o time, que dá um certo dinamismo. Aqui é a fiel corintiana. Vai, Corinthians! Que não seja para a segunda divisão, mas vai. Para algum lugar o Corinthians vai. Não sei. A gente continua apoiando. Isso. Mentalidade de crescimento até na fiel corintiana. É a maior A gente já está acostumado com isso, né, João? Mas o suporte, a gente teve recentemente as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e percebemos assim, o quanto que muitas vezes o esportista depende e sente falta desse apoio. Fato é que, na maioria das vezes, o país que é sede sempre tem um aumento na quantidade de medalhistas em relação às outras participações em que não é sede dos Jogos. Isso, de certa forma, nos mostra essa questão do impacto que o suporte ou o apoio dá na questão de qualquer desempenho, de qualquer ação humana, e aqui a gente está preocupado especificamente com a educação e mais especificamente com o ensino de matemática, com a educação matemática. E fazendo... aqui. E aí fazendo um pouco o merchan aqui, né? Fazendo a propaganda, lá onde eu trabalho, no Instituto Federal, a gente acabou desenvolvendo, por conta do contato com as mentalidades matemáticas, o grupo de pesquisa em matemática e educação para a equidade. E aqui eu cometi uma gafe, que eu tampei aquela imagem ali, mas eu consigo ainda explicar para vocês o que deveria ter ali. A gente tem o símbolo do nosso Instituto Federal, né, que temos alguns colegas aqui que também já passaram pelos institutos federais do Brasil, de Minas, do Rio de Janeiro. E o símbolo do Instituto Federal tem aqueles quadradinhos verdes e uma circunferência vermelha. E uma das colegas nossas do grupo, a Valéria, que inclusive foi formadora aqui também de alguns projetos do Siddhartha, é formadora, presente, ela elaborou uma ideia de reconfigurar o símbolo do Instituto Federal para ser o símbolo do nosso grupo. E ela explicou depois qual foi o processo de construção desse símbolo, falando que ela pensou primeiro na bolinha vermelha ali como professor e nos quadradinhos verdes como os estudantes, e possíveis configurações de professor e estudante, até chegar naquela bagunça bem interessante ali do último símbolo, em que todo mundo é professor e aprendiz ao mesmo tempo, e um apoia o outro constantemente,
numa situação em que não se reconhece mais quem é o detentor do poder de fala ou o detentor do conhecimento, ou seja, excluindo de uma vez por todas uma ideia de educação bancária e pensando numa educação integral. E aqui é o nosso grupinho na participação no segundo seminário de mentalidades matemáticas, quando a Joe Bowler esteve aqui e nós pudemos estar ali. E, de novo, assim, fazendo um pouquinho mais de propaganda, né, eu vou passar muito brevemente aqui pelos trabalhos que já foram desenvolvidos no nível de graduação e pós-graduação aqui no Instituto Federal de São Paulo, por estudantes que, de alguma forma, tiveram contato com as mentalidades matemáticas, no sentido não de jogar confete na nossa própria cabeça, mas de dizer que o que para nós é uma evidência do impacto de mentalidade de crescimento, das mentalidades matemáticas na nossa prática, se reflete em pessoas que sentem o desejo de pesquisar um pouco mais sobre isso e publicar algo sobre essa sua pesquisa. A Laísa, ela foi responsável pelo primeiro mestrado que menciona mentalidades matemáticas no Brasil. Quando ela começou o trabalho dela, o livro da Joe, né, de mentalidades matemáticas, era ainda recente em termos de publicação e de conhecimento, e enquanto ela fazia a pesquisa, ela consultou os bancos de dados de teses e dissertações da CAPES e outros mecanismos de busca de documentos científicos, e não havia uma citação sequer sobre mentalidades matemáticas. Então, a gente afirma com segurança que a primeira dissertação que cita mentalidades matemáticas e usa Joe Bowler como referência é da Laísa, em 2019. A Jéssica defendeu o trabalho de conclusão de curso dela em 2020, falando sobre erros, estudando principalmente Carol Dweck. Depois a gente teve em 2021 a Cibele e a Thaís defendendo também os seus TCCs, a Cibele fazendo um trabalho envolvendo tarefas de mentalidades matemáticas e comparando com diretrizes da BNCC, e a Thaís falando especificamente sobre conversas numéricas e desenvolvimento do senso numérico, baseada principalmente em Humphrey Parker, como estratégia para desenvolvimento em sala de aula, pensando já em gestão de sala de aula, inclusive. A Valéria, a mesma que foi a criadora do nosso símbolo, trabalhou com a questão de grandes ideias e fez uma pesquisa entrevistando professores para tentar desenvolver o que seria um mapeamento das grandes ideias do 7º ano. A Ana fez um trabalho que, assim, a gente tem um xodó por ele, porque ela pegou num ponto que, infelizmente, ainda é uma mácula na nossa sociedade, que é o machismo, e ela atacou muito a questão de desenvolver práticas docentes que eliminassem essa desigualdade que ainda se reconhece, especialmente no ensino de matemática, quando se fala assim, menino é bom para artes, né? E menino vai estudar matemática. Não é verdade. Isso a Ana refuta, assim, com todas as evidências, seja da psicologia, da neurociência, da sociologia, e ela constrói, inclusive, o que ela chama de manual de sobrevivência de uma matemática antimachista. A Beatriz, ela fez um trabalho sobre o trabalho em grupo, é redundante, mas usando principalmente Rachel Lotan e Elizabeth Cohen como referências. A Beatriz atualmente é professora lá em Mato Grosso do Sul. Ela fez o mestrado dela aqui em São Paulo, enquanto ela era professora da rede estadual, e agora ela está lá em Campo Grande. A Érica olhou para a questão da transição, né, que é uma questão crucial entre
os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, tentando ver de que forma mentalidades matemáticas poderia auxiliar. Aquela moça ali, ó, a Jana, falou sobre comunidades de aprendizagem como uma proposta para o ensino de matemática e desenvolvimento de uma matemática equitativa. E a Tainara falou, já agora um pouco mais próximo, né, tanto a Jana quanto a Tainara, 2023, a Tainara trabalhou com elaboração de tarefas matemáticas, pensando em diversos níveis de ensino, principalmente com a questão de tarefas de piso baixo e teto alto. O Rodrigo Singh, ele desenvolveu uma tarefa usando GeoGebra e mesclou, em termos de linhas teóricas, as mentalidades matemáticas com os registros de representação semiótica na teoria do Divat, do Raymond Divat. A Camila, que esteve ontem aqui conosco, mas hoje não pôde vir, defendeu também o trabalho dela recentemente, falando que saber matemática não é um dom, fazendo entrevistas com pessoas e identificando isso. Também tem um artigo da Camila na revista Nova Paideia, que publicou os artigos do último encontro de mentalidades matemáticas. Então, quem não tiver tempo de ler a dissertação inteira, leia pelo menos o artigo, né, e aumenta a quantidade de downloads lá da Nova Paideia. Ah, sim, a Marina está me lembrando que o da Ana Guarneri também tem o artigo na revista. Ela apresentou também no último encontro, em setembro do ano passado, e também está lá como artigo. Mas no caso dela o TCC é mais curtinho, então leia o TCC inteiro. Não tem problema não. Aquele outro moço ali, ó, o João Vitor, defendeu há pouquíssimo tempo, tá quentinho ainda o trabalho dele, também fazendo uma mescla entre mentalidades matemáticas e modelagem matemática, que já é uma metodologia de ensino de matemática mais conhecida e mais difundida, e a gente tentou encontrar conexões entre essas duas estratégias. E a Mariana Dantas, que esteve ontem aqui também, hoje ela não pôde estar, mas ela falou e fez uma atividade com estudantes em sala de aula. O trabalho dela foi a campo e ela olhou principalmente a questão da relação com a matemática. Após uma intervenção que foi curta também, uma intervenção de 2 aulas apenas, mas ela conseguiu identificar uma mudança na mentalidade desses e dessas estudantes. E essa é a nossa rede. Esse é o nosso suporte. Quando a gente pensa nessa questão que o Jack trouxe, de o que garante que a gente consiga ter resultados cada vez melhores, nos leva à questão de uma rede de apoio, de uma rede de suporte que consiga proporcionar para nós essa experiência de olhar para o lado e saber que tem mais gente trabalhando com a mesma ideia e pesquisando e desenvolvendo em sala de aula. E pensando pelo lado de quem é professor, é professora, assim como na questão dos estudantes, que a nota muitas vezes não é o maior desafio, mas o maior desafio é não ficar envergonhado perante a turma. Então, tudo bem se eu tirar uma nota mediana, desde que eu não seja colocado numa situação vexatória. Também para nós, professores, muitas vezes, assim, tudo bem que eu faça um trabalho mais ou menos, desde que ninguém venha me perturbar aqui. Mas quando a gente se coloca para fazer realmente uma educação de qualidade, a gente se coloca em risco, a gente se coloca, né, coloca a cara a tapa, porque pode não dar certo num primeiro momento, a gente vai ter que tentar de novo. Então, ter também aquele movimento que o Jack mostrou aqui, de estar numa situação em que nós também nos colocamos numa situação de risco, vai aumentar o potencial do que mentalidades matemáticas pode fazer com a nossa prática. E eu agradeço e passo a Marina agora.
Eu fiquei bem antes do almoço, né? Então, vamos, acelera. Acelera que a gente quer comer, né? Mas acho que pensar um pouco, né? A gente tem pensado nessas dimensões e o quanto teoria e prática são extremamente relevantes para a gente pensar o nosso fazer, né? Então, relatar aqui uma experiência recente. Em julho, a gente teve em Minas Gerais, realizando o curso de férias. O curso de férias, que inicialmente tem 21 dias, a primeira vez que a gente fez no Brasil, a gente reduziu para 10, e agora a gente reduziu para 5, né? E nos abrimos para vamos tentar. A gente sabe que é muito pouco provável que a gente tenha resultados tão grandes quanto as amostras maiores, mas o que a gente pode aprender? Então, a gente foi muito para essa experiência com uma mentalidade muito mais o que a gente aprende a partir disso, de estar nesse momento com os estudantes, e muito menos, a gente precisa provar que a gente é... Opa, não passar. Que a gente é muito bom, né? E aí a gente e aí a gente vai trazer resultados imensos disso, né? E a ideia de trazer, pode passar, Henrique? A gente começa com esse senhorzinho fofo, não sei se vocês já o conhecem, não é o Papai Noel? Esse senhorzinho que ele traz duas coisas essenciais para a gente e que fala muito em relação... Duas não, né? 3 agora. Aí, se eu for parar para pensar, a lista vai aumentando, né? Mas são coisas que se relacionam muito com mentalidades matemáticas. E o Paulo também vindo, né? De uma abordagem crítica, de uma abordagem que, acima de tudo, reumaniza, não aceita esse mundo que nos desumaniza e nos transforma em mercadoria, né? Ele nos lembra que nós somos produtores do mundo. Então, como professoras e professores, a nossa tarefa ela tem que ser criativa. A gente tem que propor a fazer o mundo e entender que não tem uma regra, né? Quem inventou isso de ter método, de fazer de uma forma fechada, foi um modo de produção com o interesse específico. Mas o fazer humano, ele é criativo, ele é pensar fora da caixa. E caramba, como é difícil fazer isso. Gosto muito desse velhinho, mas nessa experiência do curso de férias, eu confesso que eu xinguei ele bastante. Foi bem desafiador. Então, na perspectiva, né, do Paulo Freire, evocando também, com toda a licença, nossa referência, Conceição Evaristo, como que a gente não fica nesse cientificismo que está fora da prática? A teoria é extremamente essencial, o Paulo fala disso. Mas como que a gente se fortalece também para fazer em comunhão? Né? Lembrando também da Bell Hooks, que traz isso, como que nós fazemos a nossa prática em comunhão. E aqui eu vim contar a minha história, com o meu lado um pouco de stand-up comedy, né? Fazendo as nossas piadas aqui, porque a gente mas a gente se diverte também, né? Então, pensando nessa perspectiva. E aí, só antes de fazer um parêntese, foi muito legal ver o Jack, porque muitas vezes a gente pensa num docente pronto, né? Nós temos que estar prontos. A gente só pode ir para a sala quando a gente estiver perfeito. Nós não estamos nos fazendo nesse processo, né? Quem está lá para aprender são os nossos alunos. A gente está pronto. Nossa, alecrim dourado, né? Não participamos desse processo. E foi muito legal que a gente estava fazendo a mesa juntos, né? E aí o Jack foi me explicando, a gente foi conversando, a gente já tem os momentos de estudo nosso, de leitura. Aí ele deixa para me pedir para traduzir um negócio ontem de manhã, mas vamos lá, né? E aí a gente conversando e muitas vezes fui trazendo dúvidas para ele. E aí foi muito legal vendo, a partir dessas dúvidas, dessa cobainha aqui, o quanto ele foi transformando coisas na apresentação dele. Então, assim, se o Jack tem o direito de testar e tem o direito de errar, por que a gente se coloca num pedestal que a gente está acima e a gente não pode cometer erros? Né? O meu aluno pode errar, eu não posso. Então, contar um pouco a experiência, pode passar, Henrique? Eu não sei... ficou tudo torcido. Eu não sei se alguém já viu uma imagem semelhante a essa...
e ainda bem que está bem distorcido, que nem dá para ler direito, que está lá em cima. Alguém sabe o que é isso aqui? O poço da aprendizagem, que tem muito erro, né, Sofia? Vixe, Maria, socorro, Deus. Cadê a Ju? Socorro, Deus. Mas esse é o meu poço de aprendizagem do curso de férias, né? Eu tive o desafio e a honra e o privilégio de estar com estudantes do 9º ano, né? Um grupo que fazia muito tempo que eu não pegava, que eu trabalhei enquanto professora de sociologia, então outro conteúdo, né? E aí falei, não, eu quero esse desafio porque tem algumas coisas que eu não quero só fazer com professores, eu quero ver como que é diretamente lá na sala de aula, até para entender as angústias, né? A gente tem isso, porque às vezes a gente fica tanto tempo fora da sala de aula que a gente vai perdendo contato e vai deixando de entender. Então, eu comecei meu poço, já apliquei essas atividades antes, tá tranquilo. Já fiz 4, 5 vezes, 20 vezes cada uma delas, já apliquei informação, já sei para onde todo mundo vai, tá sossegado, vai ser tranquilíssimo. Acho engraçado, todo mundo ri, que tipo, vai, bonita, vai nessa, né? Iludida. E aí, não foi, lógico que não foi do jeito que eu estava pensando, que eu estava esperando. Aí eu preciso até dar um zoom aqui. Fui toda feliz, achando que eles iam super se empolgar. Até parece que eu não tenho um adolescente de 14 anos em casa, não sei como que é, né? E aí, na primeira atividade, que é uma atividade que a gente adora, os números visuais, e eles super engajam, normalmente quando a gente faz, eles odiaram. Eles acharam a coisa mais chata do mundo. E não era um problema comigo, né? Não era, eu não gostei de você. Eles olhavam para a atividade e aquela atividade não instigava nada neles. Nada. Nada, 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 nada. E aí fui tentando, falei, vixe, e agora? Lascou. Vamos tentar uma outra atividade, então. E aí fui para a segunda atividade e nada também. Não nada, eu acho que eles produziram alguma coisa. Mas, assim, aquele brilho no olho, aquela expectativa que a gente tem do Mentalidades Matemáticas, né, de, nossa, eu vou apresentar e eles vão amar, e vão, uhul! Não, não foi. Né? Eles até falaram no final do dia, professora, você é legal, a gente gostou de você, só que a gente não está acostumado a pensar. E você não fala para a gente o que a gente tem que fazer, então a gente está se sentindo perdido aqui. E aí eu fui embora para o hotel chorando, né? Quem estava junto sabe, desesperada. E uma coisa que me desestabilizou muito foi passar nos grupos e ouvir uma estudante falar para os outros, eu não volto amanhã. E eu acho que ninguém devia voltar. Eita! E aí, na minha cabecinha de virginiana, eu já estava me imaginando no dia seguinte, onde a gente se reunia na quadra para subir, para ir para as salas de aula, eu lá sozinha, chorando, sem nenhum aluno que apareceu e sem nada que ia acontecer, né? E aí, é muito engraçado, porque nada é linear nesse processo. Né? O poço da aprendizagem, geralmente a gente só vê a curva para baixo, mas ele não é só, né? Às vezes tem uma subidinha e aí a gente volta a descer, e foi isso que aconteceu. No dia seguinte, o Matheus não está aqui, o Matheus foi o que mais ouviu meu choro nesse percurso. Não vai aparecer ninguém, não vai ter ninguém, cadê? E ele, imagina, eu estava assistindo, não estava tão horrível assim. Estava horrível, mas não está tão horrível. Calma. Vamos ver. Às vezes tem um ou outro que o pai e a mãe obrigam a vir, fica tranquila. Né? Pelo menos um vai aparecer. Liguei para o Jack, e aí eu falei, Jack, eu não sei se eu dou conta desse troço, não. Não sei se eu sou capaz de fazer isso. Né? Os meninos são. Ter certeza absoluta que eles são capazes de aprender, mas eu não sei se eu sou capaz de ensinar mentalidades matemáticas. E aí foi. No segundo dia, apareceram todos menos a que falou que não voltava nunca mais, ela cumpriu a promessa mesmo. Mentira, ela apareceu de volta no terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Ela apareceu de volta no terceiro dia.
Mas no dia seguinte ela não foi, não sabia ainda, né? O ruim de quando a gente está vivendo a história é que a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, os surtos vêm e o Jack escuta os surtos. Então, no segundo dia, apareceram 4 estudantes novos. E aí eu falei, caramba! Tinha desmanchado o grupo, tinha reorganizado toda a sala, e aí tive que montar a sala tudo de novo. E aí já fiquei desesperada, falei, meu tempo, e eu aqui arrastando carteira, e eu preciso começar com os meninos e tudo mais. E aí falei, bom, acho que vai. E aí, eu, defensora ferrenha das conversas numéricas, né? Quem faz formação comigo sabe que eu encho o saco. Nós vamos começar pelas conversas numéricas. Cadê a Jen? Que eu atento à vida dela. A gente tem que trabalhar a conversa numérica, tem que ser. Conversa numérica tem que ser conversa de rotina. E aí a Dani, né, nossa companheira lá em Minas Gerais, que é uma professora maravilhosa, incrível, fala, mas a gente não tem a leitura de leite para os estudantes, língua portuguesa. Em língua portuguesa, ninguém reclama da gente fazer atividade de rotina, repetida. Por que na matemática? Aí já falei, nossa, vou roubar isso da Dani, vou sair falando também, né, conversa numérica e tudo mais. Aí falei, chegou meu momento de brilhar. Agora eu vou fazer uma conversa numérica. Vai ser lindo. Tinha acabado de fazer a conversa numérica com o povo do SESI. Tinha sido linda, a gente tinha adorado tudo. A segunda, né? A primeira não foi tanto, mas deixa pra lá. Né? E aí eu falei, vou fazer uma conversa numérica. Meu Deus do céu. Foi pior do que o primeiro dia. E aí, eu deveria ter descido um pouquinho mais o poço, é que eu não desenhei tão bem assim. E aí eu já comecei de novo. Socorro, Deus. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer aqui? Né? E é importante ressaltar que a gente, no MM, a gente trabalha muito a ideia de comunidade de aprendizagem. Né? Se alguém quiser entender um pouco mais, a gente já falou, tem o TCC da Jana lá, que ajuda bastante a gente entender essa ideia. E, embora tivéssemos em poucas professoras, eu tinha um par que era uma professora incrível, que é a Regiane. Né? A Regiane, ela participou do nosso 3º seminário. Quem quiser assistir, conhecê-la um pouco mais, vai lá no YouTube. Viu, Camila? Estou fazendo propaganda das nossas redes sociais. Para ver se vai. E aí ia trocando com a Regiane também. Foi muito bom estar com os outros professores, porque tem uma professora que eu particularmente me inspiro muito em Vespasiano, que é a Naceli. E aí eu estava acabada, estava no chão. E aí no intervalo eu cheguei para ela e falei, não está funcionando nada na minha turma. O que eu faço? E aí ela fez assim, que bom que na sua também não está funcionando nada, porque na minha não está funcionando nada e eu estou achando que sou eu que não sei fazer. E aí eu falei, nossa, né? Então, como que a gente vai nessa comunidade pensando junto? Bom, fiz a conversa numérica, não foi. A outra atividade do dia não enganjou. E aí eu falei, preciso pensar, ou eu posso falar que eu estou com dor de barriga e ir embora para casa, que não era uma possibilidade, ou eu posso tentar outras estratégias. Como era uma turma de 9º ano, e como eles tinham odiado os números visuais, eu estava com muito medo de fazer conversa de pontos com eles. Eu não estava me sentindo segura. Porque eu achei que eles iam achar muito bestinha, muito sem graça, muito bobinha a atividade. Vou deixar. O Henrique já está aqui. A Taia, vai, minha filha. Sucinta, resume. E aí eu tentei, morrendo de medo, achando que não ia dar certo de novo, e tentei fazer uma conversa de pontos. E a conversa de pontos, ela foi um dos elementos-chave para a virada desses estudantes. Porque eles elaboraram muitos métodos de ver aquela conversa. E aí eles começaram a descobrir que eles eram capazes de verdade. Não era só eu falando para eles, porque eles também estavam sentindo o fracasso das atividades anteriores. Eles também estavam abalados de, será que eu sou capaz de fazer essas atividades aqui? A gente não está evoluindo. O que está acontecendo? Então, tem testemunhas aqui que, a partir do 2º dia, a gente foi fazendo uma virada e fomos começando a sair desse poço. Né? No 2º dia, eu trouxe para eles, de novo, a gente retomou os elementos da neurociência e trabalhei com os pôsteres dos cientistas inspiradores. Então, se a gente lembrar lá da fala... Pode deixar, ainda estou aí. Se a gente lembrar lá da fala do Jack, a etapa da conexão.
né? Não é só trazer as informações, mas onde eu conecto. E a gente teve a honra e o privilégio de participar de uma jornada, infelizmente muito breve, mas da professora Elisa Sena, que esteve conosco, que é mineira, que é uma mulher negra, e apresentar a Elisa como uma cientista inspiradora tocou demais esses estudantes, mexeu muito com eles. E uma das coisas mais bonitas que eu ouvi dos meninos foi: ela parece com a gente. Então, se ela se parece com a gente, ela conseguiu fazer, a gente pode conseguir fazer também. Bom, vou encurtar. Foi indo, aconteceu, a gente conseguiu transformar, teve estudantes que mudaram. E pode passar, Henrique, para o próximo, que eu queria que vocês dessem uma olhada nessa foto. Esse mocinho, com esse brilho no olhar, para quem estava, né, praticamente sem alma lá no primeiro dia, é o Riquelme, que foi um dos primeiros alunos que nunca se sentiu capaz, nunca se sentiu parte. Ele foi um que pirou na conversa de pontos. Essa empolgação dele foi durante essa primeira conversa de pontos que eu falei para vocês, e foi ele que olhou para a Elisa e falou para a turma: ela parece com a gente. Então, como a gente é capaz? Pode ir, Henrique. E essa menina desconfiada é a Emily. A Emily, ela era extremamente apegada ao status de eu sou uma aluna ruim, eu sou uma aluna problema. Ela não aceitava de jeito nenhum sair desse lugar. A Jana esteve comigo, o Matheus depois esteve comigo lá. A gente foi na sala deles fazer conversa numérica e ela não aceitava que ela poderia pensar. Ela sabia qual era o resultado certo da conversa numérica e ela falava errado para garantir que ela não ia acertar e ninguém ia saber que ela ia acertar. A Emily, no último dia de curso, ela apresentou uma conversa numérica dela com erro, porque ela queria ajudar... Uma conversa numérica não, uma conversa de pontos que ela tinha criado diferente de todo mundo, mas que ela tinha cometido um erro e ela queria compartilhar o erro dela com a turma toda, para que a turma ajudasse ela a entender onde ela tinha errado. Então, essa foi em 5 dias, essa experiência. E, por fim, o que fez, quais que foram os elementos chaves para a gente virar o jogo, então? A conversa de pontos e eles poderem criar a estratégia deles da forma como eles quisessem. Essa é uma foto do caderno do Riquelme. A nossa diva maravilhosa, Elisa Sena, que está sempre presente conosco, está presente nessa mesa, com certeza absoluta. As atividades que a gente foi fazendo, então, eles poderem ver que eles tinham a opção de criar de formas diferentes. Nenhum cartaz era igual ao outro. Não é você olhar o caderno e falar: nossa, mas esse caderno de todo mundo está tudo igual. Não tem criatividade, não tem jeito de fazer. Então, o que eles foram fazendo. E uma atividade que eu tinha passado na escola provocando eles e a gente fez. Mas eu acho que dessa atividade, o mais incrível foi... Eu passei nas escolas convidando eles para o curso de férias, trazendo é uma mágica, matemática. E eles ficaram super curiosos. E eu falei: bom, vocês querem aprender como que faz? Venham para o curso de férias. Essa atividade foi no 4º dia, no último dia que a gente teve direto com eles de intervenção. E o que foi mais incrível é que, mesmo depois que eles descobriram o segredo de como eu fazia essa mágica, eles ainda quiseram continuar discutindo outros padrões que eles estavam enxergando aqui. Mesmo já tendo descoberto o segredo que estava lá. Então, o que o Jack falou, não é só a nota, mas por onde eu posso crescer, para onde eu vou. Pode ir, Henrique. Essa é a minha turma linda, minha molecadinha que estava lá. E, só para encerrar, quando a gente fala de formação docente, quando a gente pensa nessa perspectiva do professor, é muito comum... e numa sociedade que responsabiliza indivíduos, né, mas não pensa no todo, a culpa sobre a educação e sobre os problemas da educação caírem sobre a gente. É muito comum ficar nesse empurra-purra. Então o problema são as professoras, já que o Henrique já falou do machismo, né, da educação, do ensino fundamental 1, que não sabem matemática e que não ensinam, né? Ou então, o problema são os professores, porque aí no nível, né, superior de especialista só pode ser homem, mulher só serve para o cuidado.
São os professores especialistas que não sabem lidar com as crianças e tudo mais. E eu estou menos preocupada em trazer essa responsabilidade só para a gente, né? Mas entender qual é o nosso papel aqui dentro desse todo. Então, só queria fechar com isso, né? Não cabe, e nem poderia caber, apenas nós pessoas que ensinam, né, matemática, resolver os problemas da educação. Não adianta a gente jogar esse peso na gente. Mas eu tenho certeza absoluta e toda a convicção que é impossível a gente pensar em qualquer tipo de melhoria para a educação da qual a gente não faça parte. Nós somos os maiores recursos que existem, nós somos a maior potência que tem lá. É isso, pronto, acabei.